Olá! E finalmente eu vou explicar pra vocês o que raios é o JLPT, o JLPT, o Nihongo Nyoryoku Shiken. Se você acompanha esse canal há algum tempo, você sabe que eu já fiz 2 vídeos explicando como que eu fiz. Mais de 2 vídeos, na verdade. Eu já fiz alguns vídeos falando sobre o meu aprendizado japonês e falando como eu estou estudando para o JLPT, o JLPT, que é a prova de proeficiência de japonês, a prova oficial de proeficiência. E sempre surgem várias dúvidas sobre a prova em si. Eu já fiz a prova 2 vezes, eu fiz 2 provas do N5. Uma quando eu tava com 6 meses de estudo, então obviamente eu não passei, mas eu queria fazer a prova pra saber como ela era, pra quando eu fosse fazer realmente pra valer, eu já sabia, já ficar mais confortável. Então, na segunda vez eu passei, porque eu já tava estudando há mais de um ano e eu já tinha feito a prova anteriormente, então eu já sabia como ela era. Mas eu também já tinha várias informações, já tinha pego também simulados da prova, mas mesmo assim eu queria saber como é que era e tudo mais. Enfim, quando você tá lá, é completamente diferente do que você estudar um simulado em casa. Então eu fiz as duas vezes do N5 e tô me preparando agora para o N4. Eu abri uma caixa de perguntas pra vocês no meu Instagram, então se você não me segue no Instagram, já segue lá, porque eu pego várias dúvidas de vocês lá e transformo aqui em vídeo. Então se você tinha alguma dúvida e eu acabei não respondendo, vacilou, podia estar me seguindo no Instagram e eu ia responder a sua dúvida. Mas eu abri uma caixinha de perguntas e eu até me surpreendi com a quantidade de dúvidas que vocês tinham. Vocês realmente tinham muitas dúvidas sobre a prova e eu achei melhor fazer um vídeo explicando tudo sobre essa prova. Então vamos lá. Primeiro, o que é a prova? A prova é uma prova oficial criada pelo governo japonês para dar um nível de proficiência para as pessoas, tanto para os próprios japoneses podem fazer essa prova, quanto para os estrangeiros. Então a prova ela é dada mundialmente. Em alguns lugares ela é feita uma vez no ano só, no Brasil é feita uma vez no ano e aqui no Japão são feitas 2 vezes no ano. Eu acho que tem outros países que é feita 2 vezes no ano também, mas aí eu já não sei dizer. Mas no Brasil ela é feita uma vez só no ano e em alguns estados, não são todos os estados, eu já vou chegar lá. E no Japão ela é feita 2 vezes no ano, no meio e no final do ano, e no Brasil é só no final do ano. Quais são os níveis da prova? A prova ela vai do N5 ao N1, o N5 sendo o nível mais básico de todos, tipo, praticamente para saber se você tá alfabetizado e sabe o mínimo de estrutura gramatical, até o N1, que é fluente nativo nível professor universitário, que praticamente você precisa estar pelo menos no N2 para poder cursar uma universidade no Japão. Isso já te diz alguma coisa. As universidades que são dadas aulas todas em japonês, porque aqui tem universidades que têm aulas em inglês. Mas isso é outra coisa. Então vamos lá. O N5 é o nível mais básico de todos, que é basicamente para saber se você sabe ler os hiraganais, os kanais e o katakana. E se você sabe alguns pouquíssimos kanjis, acho que são mais ou menos 100 kanjis, e são os kanjis de número, e um kanji ou outro de outras coisas. E se você sabe a estrutura básica de frase. É só isso que vai cair na prova do N5. Claro, tem muito mais outras coisas, mas esse aí é o principal que você precisa ter em mente. E é a partir do N4 e o N3 já são indo... O N4 já é um beginner, né? Um iniciante mais avançado, e o N3 já começa o intermediário. E o N2 já começa a ir pro nível mais avançado do japonês. Como funciona? A prova, ela geralmente é dividida, pelo menos no N5 e no N4, eu acho que é a partir... Já me falaram isso, eu já pesquisei, mas eu já esqueci. Mas a partir do N3, N2, N1, ela é dividida em menos pedaços, porque a prova começa a ficar mais difícil. Mas o N4 e o N5, eles são divididos em gramática, kanji, leitura e audição. E eu acho que a partir do N3, N2, N1, elas são divididas em menos coisa, mas todas têm audição, leitura e kanji e gramática. Só que a divisão é um pouco diferente. Eu acho que o número de questões também muda, porque o N2 e o N1 já são questões muito mais complicadas e a pessoa precisa de mais tempo para ler, então são menos questões. Mas como eu acho que tem pouca gente que vai fazer aqui o N2 e o N1, porque eu nunca falei desses níveis aqui, porque eu não tô neles ainda, vamos com calma. Ah, ainda tem vocabulário. É isso. E a partir do N3 eu acho que não tem a parte de vocabulário. No N4 e N5 tem vocabulário, gramática, kanji e escutar. E reading, né, que são textos grandes. E eu acho que a partir do N3 e N2 não tem o vocabulário, é tudo junto. São quantas questões? Eu não sei. Sabe o que eu não lembro? Acho que são 100 questões, 80 questões. Ah, achei! O N1 e o N2 são divididos em 2 sessões, que é só de... que aí o vocabulário e a gramática são juntos, e aí tem o reading, e aí também tem o listening. E aí o N3, o N4 e o N5, gramática,
reading e, enfim, é dividido diferente. Eu não achei aqui quantas questões tem. Mas você pode baixar as provas anteriores e fazer as provas anteriores de todos os níveis no site oficial do JLPT. Eu vou botar aqui na descrição os sites oficiais, porque realmente eu não lembro, gente. Eu fiz a prova 2 vezes, eu não lembro quantas questões são. Não lembro. São muitas questões. São bastante questões. São mais 50 questões. Que eu acho que 50 questões tem só em um pedaço da prova. Talvez sejam 100. Então, acho que são 100. Tem conversação? Não tem conversação. Não precisa. Eu sei que tem algumas provas de inglês, de teste desses de proficiência de inglês que tem conversação. Então as pessoas acabam achando que vai ter conversação na prova de japonês também. Não tem. Fiquem tranquilos, não tem conversação. Quer dizer, se você gostava de conversar, puxa, que pena, mas não tem conversação. Qual que é o nível de dificuldade? Muita gente me perguntou isso. A prova é difícil? Qual que é o nível de dificuldade? Ela é difícil? Gente, isso vai depender muito do seu estudo pessoal. Então, eu recomendo muito que vocês procurem. Tem de graça lá pra você baixar no site do JLPT, o site oficial, para você baixar a prova, fazer. E também você pode encontrar vários simulados online. Então, eu não sei te dizer se para você vai ser difícil. Eu acho o N5 ok. Eu não acho que ele... Sim, se você estudou um ano, pelo menos, consistentemente, e você saindo do zero, em um ano eu acho que você consegue tranquilamente tirar o N5. Se você estudar muito, eu acho que você consegue tirar em menos tempo até. Mas... Não sei dizer se ela é difícil, vai depender muito do que você considera difícil. O que eu considero difícil pode ser fácil pra você, o que você considera difícil pode ser fácil pra mim. Então vai depender muito da sua quantidade de estudo e esforço que você vai botar aí nos seus estudos do dia a dia. Mas baixem a prova, deem uma olhada que vocês vão entender muito melhor como é que funciona. Como funciona a inscrição? A inscrição no Brasil é feita pelo site. Antigamente era feita por carta e agora eles finalmente fizeram um site. Eu vou deixar vários links úteis aqui na descrição para vocês, tá bom? Tem em todos os estados? Não tem em todos os estados e também não tem em todas as cidades. Por exemplo, no Rio de Janeiro a prova é feita em um único local. Como é uma prova de japonês, não é uma prova de inglês, então eles vão botar as provas em lugares onde tem mais demanda. Eu sei que tem em São Paulo e tem no Rio e deve ter em algumas outras capitais. Mas provavelmente se você mora muito no interior ou mora numa região muito afastada da capital, provavelmente para você fazer a prova, você vai ter que ir até a capital para fazer, no mínimo. Mas eu vou deixar, como sempre, os links aqui com a lista de todos os estados que tem, todas as cidades que tem. Para que serve essa prova? Essa prova, ela serve basicamente para dizer de uma maneira oficial qual que é o seu nível de japonês. Se você tá no nível básico, intermediário, avançado, iniciante avançado, intermediário avançado, né? Qual exatamente é o nível. Então, por ela ser uma prova oficial, dada no mundo inteiro, criada pelo governo japonês, então ela meio que padroniza o nível de japonês das pessoas, mas também não é assim uma coisa... Preciso dessa prova para morar no Japão? Depende de como você vai vir morar no Japão. Tem várias maneiras de você vir para cá morar no Japão. Mas não precisa, não necessariamente. A não ser que você esteja em busca de um emprego específico aqui no Japão, que talvez eles cobrem, exijam que você tenha um certo nível de JLPT. É muito comum em empresas japonesas eles falarem vaga para X empresa, nível de JLPT N3, N2. N1. E o nível exigido vai depender de qual é o cargo daquela empresa que você está procurando a vaga, até o tipo de empresa. Por exemplo, meu marido não precisou comprovar japonês, ele está trabalhando numa empresa com muitos estrangeiros, então eles falam só em inglês, mesmo o cargo dele sendo mais alto. Se ele tivesse no mesmo cargo que ele está indo para uma empresa que fosse 100% japonesa, talvez ele precisasse de um nível muito alto de JLPT por causa dos termos técnicos que ele utiliza no dia a dia. Então, dependendo da sua área, dependendo do seu nível de experiência, para qual vaga você quer, qual nível de cargo você quer, você vai precisar pesquisar se você precisa da comprovação de proficiência. Tem muitas vagas que não exigem isso, então... E se você estiver vindo para cá estudando, você não precisa também, a não ser que você esteja vindo como estudante universitário ou com bolsa de estudos. Essa prova vai te ajudar muito, sim, ok? Próxima. Sim, me perguntaram. As empresas exigem
JLPT, qual é o nível? Então, como eu falei, vai depender do cargo, do seu nível de experiência e do tipo de empresa. Aqui tem muita empresa que é internacional e tem as empresas que são 100% japonesas, mas que também agregam estrangeiros. Então, depende muito da empresa que você está procurando. Se você for trabalhar, por exemplo, na Nintendo da vida, numa Microsoft, Netflix, nessas empresas que são bem internacionais, provavelmente você não vai precisar, mas vai depender sempre do seu cargo. Se você for trabalhar no RH, por exemplo, provavelmente você vai precisar, entendeu? Se for trabalhar com TI, talvez você não precise. Então, veja meu vídeo sobre procurando empregos, que lá eu dou umas dicas muito boas. Ah, essa pergunta é muito boa. Preciso fazer os níveis na ordem? Não, você não precisa. Eu estou fazendo na ordem por uma questão pessoal minha. Eu gosto de ver a minha evolução nessa ordem e eu gosto de estudar na ordem. Mas, se, por exemplo, você é descendente de japonês e você já sabe alguma coisa de japonês porque você morou no Japão por algum motivo, e aí você não precisa fazer o N5, você não precisa fazer o N4, você já quer fazer logo o N3? Não precisa fazer na ordem. Você pode pular direto para o N1, se você quiser fazer a prova do N1, nada te impede de fazer inscrição. Eu, se eu quiser, eu posso fazer inscrição pro N1. Claramente vai ser um desperdício de dinheiro, mas eu posso. E eu não preciso ter os níveis anteriores para fazer. Eu friso que eu acho legal que as pessoas façam na ordem, mesmo que, poxa, mas é só uma vez por ano, demora muito, aí eu tenho que esperar um ano inteiro para fazer, mas enquanto isso você tá estudando, né? Então eu acho legal você ver o seu degrauzinho subindo, porque eu já vi vários relatos de pessoas que pularam os níveis. Ai, não, vou fazer direto o N3. É muito comum de você ouvir pessoas que pularam direto pro N3. Eu vejo muita gente que pulou direto pro N3 e não conseguiu, e teve que fazer o N4, porque tinha muita coisa de N4 que a pessoa não sabia. Mesmo que ela já tenha várias gramáticas que ela sabia já do N3, ou vários kanjis do N3, mas aí ela não sabia algumas coisas do N4. Então, estudem nos níveis, vejam aonde vocês estão e vão estudando. Você pode também querer não fazer as provas dos níveis básicos, mas você estudar N5, N4 e aí só querer fazer a prova no N3. Também pode ser. Vai estudando, vai fazendo. Em que nível eu me torno fluente? Vamos lá. Polêmica. Mas os níveis mais básicos, eles não são assim, ai, não consigo me comunicar, ai, não consigo. Sim, você consegue. Tanto que eu tenho o N5, estou estudando para o N4, estou no meio do caminho ali do N4, né? Não terminei tudo que tem de estudo para fazer do N4, mas já tô ali no meio do caminho. E eu consigo me comunicar com as coisas básicas do dia a dia. Então, sim, se você tem os níveis básicos, você já consegue se comunicar. É só uma questão de aumentar o seu vocabulário, não necessariamente gramaticalmente, kanji vai te ajudar a ler, mas a comunicação, ela já existe a partir dos níveis básicos. Eu vi um vídeo muito bom outro dia de uma menina que falava sobre os níveis, ela já tem até o N1, então ela fez vários vídeos explicando o que ela sentia de diferença toda vez que ela passava por um nível, e ela falou que até o N4 ela sentia que ela já conseguia conversar com as pessoas, até o N3 ela já tinha conversas um pouco mais complexas com as pessoas, mas ela já conseguia conversar com as pessoas em níveis mais baixos, e ela disse que quando ela chegou no N2 e no N1, quando ela andou por esses dois níveis que são os mais difíceis e os mais avançados, tanto que o pessoal fala que tem uma janela muito grande de salto entre o N3 pro N2, e aí o N2 pro N1 já é como se eles estivessem ali num pedestalzinho, né? Ela falou que o que mudou principalmente foi que ela conseguia expressar melhor sentimentos específicos do dia a dia. Então ela conseguia se expressar melhor, mas não necessariamente que ela não conseguia manter uma conversa até esses níveis. Então, fluência é um assunto meio polêmico no mundo das pessoas que estão aprendendo linguagens e línguas novas. Porque, afinal, o que é fluência? Se você considera fluente que você consegue trocar uma ideia com um nativo, acho que a partir do N4 você já tá, tipo, de boa. De boa. Por exemplo, eu estou agora estudando pro N4 e eu já consigo ver animes bobinhos, né? Animes não muito cabeça, mas animes mais bobinhos, e já consigo entender 70%, 80% dependendo do anime. E eu tô no meio do N4. Então, se você quer atingir algum nível de segurança, eu falaria pra você mirar no N3, que já tá tranquilo. Tem muita gente que fica estagnado ali no N3 por ser um nível bem seguro de palavra, mas eu pretendo fazer o máximo que eu conseguir. Só existe essa prova de proeficiência? Não! Existem várias provas de proeficiência. Várias é um exagero. Mas existem algumas provas relacionadas que são específicas para kanji, tem algumas provas que são específicas para business, tem algumas provas que são específicas para outras coisas. O JLPT é a mais conhecida e a mais geral, e é a que tem no mundo inteiro.
inteiro. Eu sei que no Brasil tem algumas outras provas, principalmente a de Candy. Eu acho que tem uma lá de Candy. Eu sei que tem mais de uma prova específica para Candy, mas nem todas elas são dadas em todos os lugares do mundo. Então, a JLPT ela é mais conhecida porque ela é mais globalizada, digamos assim. Mas sim, existem outras. Não, eu não pesquisei. Quer dizer, eu pesquisei, mas eu esqueci de pegar os links e os nomes delas. Mas esse vídeo é só sobre o JLPT e talvez eu faça um vídeo específico, como esse vídeo já está muito grande, talvez eu faça um vídeo específico sobre outras provas, tá bom? Se vocês quiserem um vídeo específico sobre outras provas de proficiência de japonês, bote aqui nos comentários, tá bom? Ah, e como eu falei, eu vou botar o link aqui, tem um link aqui muito bom, que é o link onde você se inscreve, um link onde tem o dia das provas, tudo no Brasil e aonde que são dadas as provas, em quais estados e quais cidades, quais regiões. Não, ela não é dada no Brasil todo, né, infelizmente, por uma questão mesmo de demanda, né? E é isso. Mas quanto mais pessoas se inscrevem a cada ano, mais ela tem demanda nos próximos anos e mais ela é agregada em outros lugares. Estudem japonês e se inscrevam na prova, porque assim ajuda ela a ter em mais lugares. É isso, eu acho. Acho que foi tudo. Nossa, foi um vídeo meio longo, né? Desculpa aí. Se você tiver qualquer outra dúvida relacionada ao JLPT ou japonês, se eu ainda não gravei um vídeo sobre isso, então, antes de você escrever seu comentário com a sua dúvida, olha nos vídeos, vê se eu já não tenho nada gravado sobre isso. Para facilitar a sua vida, eu tenho uma playlist de japonês que tem todos os vídeos que eu já falei até hoje, desde eu saindo do zero até agora, praticamente sendo alfabetizada aqui no YouTube, então você tem todo o meu histórico aí de aprendizado de japonês aqui na playlist de japonês. E também, se você quer saber coisas sobre morar no Japão, também tem uma playlist sobre morar no Japão, dicas, curiosidades e tudo mais. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever, dá uma olhada no site. Sim, estamos agora com um site, reijulisten.com.br, tudo aqui na descrição, e é isso. Bebam água, fiquem seguros, sejam felizes, estudem, não desistam dos seus sonhos.